Paz do Jesus, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Elcio, pastor da Igreja Evangélica Cristo e Vida, Ministério Ebenezer. Quero trazer uma palavra de reflexão, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 13. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que eu comerem. E naquela noite comerão a carne, assada no fogo, com pães asmos, com erva amargosa a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele a deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lomos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, essa noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Papai do céu, obrigado pela tua palavra lida. Vem falar conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus amados, eu trago uma palavra que Deus colocou no meu coração para meditarmos nela. O tema é: o livramento vem de Deus. Nós lemos aqui o livro de Êxodo, que trata da saída do povo de Deus que estava no Egito. Um povo que permaneceu ali por 430 anos, escravos. Mas Deus, num tempo determinado, ouviu o clamor e levantou Moisés como um libertador daquele povo, para tirá-lo das garras de Faraó e levá-lo a uma terra prometida, uma terra que emanava leite e mel, levar a Canaã terrestre, conforme Deus tinha feito a promessa a Abraão. E nós vimos aqui o poder de Deus sobre o Egito, combatendo aqueles deuses através de diversas pragas, e a 10ª praga, que é a praga matando todos os primogênitos do Egito, excetuando, conforme diz a palavra do Senhor, o povo dele, que estava guardado e protegido ali no Egito, na terra de Gósen. Amados, vamos falar sobre o Egito atual. O Egito, ele, para nós, espiritualmente, ele é um mundanismo. A corrupção, a miséria, as maldades, as malícias, a impiedade, o homem vivendo sem Deus esse mundo, como se não precisando de Deus, as leis contrárias às ordenanças do Senhor, as leis contrárias aos mandamentos de Deus, uma corrupção generalizada, a falta de valor dado à família, a inversão de valores, os dias de Sodoma e Gomorra, prostituição. Isso é o Egito. É por isso que a ira de Deus vem. Nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus que se ira contra
o pecado, embora Deus ame o pecador e quer salvar esse pecador. A ira de Deus vem. E ela vem com que objetivo? A ira de Deus vem com o objetivo de tratar com a terra. O pecado contaminou toda a terra. Toda a terra está debaixo de uma maldição. Todos os seres humanos estão debaixo da maldição que é o pecado, que faz separação entre nós e o nosso Deus. A ira de Deus vem contra os deuses pagãos. O mundo está um mundo cheio de religiosos, mas religiosos indiferentes à palavra do Senhor, numa apostasia moral ou teológica. Jesus disse: examinai as Escrituras e cuidai dela e ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Deus nos chamou para ser cristãos verdadeiros e autênticos, baseados na palavra dele. A ira de Deus vem para demonstrar que nosso Deus é soberano. Ele é o grande eu sou, o Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. A ira de Deus vem para despertar, para acordar a igreja a viver uma vida cristã dentro dos princípios, dentro da palavra de Deus. A vida cristã é baseada na palavra, é a regra de fé e de prática. O reino de Deus nos constitui somente em palavra, mas em virtude, em frutos que nós produzimos para com Deus. Nós vimos aqui que os juízos de Deus, ele vem no passado, porque não lembrar alguns juízos. Nós vemos nos dias de Noé, Gênesis capítulo 6, vai tratar da corrupção do gênero humano. O homem se corrompeu, era maldade, malícia, e Deus não aguentava ver aquela situação mais. Deus determinou que 120 anos ele ia destruir aquela terra. Noé e sua família ouviu a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, e Deus deu livramento a Noé e a sua família. No total de 8 pessoas escaparam do dilúvio. Tudo por causa daquela maldade do homem achar que pode viver sem Deus neste mundo presente e na vida futura, porque nós temos uma alma e um espírito, e aonde essa alma e espírito passará a eternidade. O homem, a vida não se restringe apenas neste mundo, a vida é mais que o mantimento e o corpo é muito mais que a vestimenta. A vida é muito mais que isso. Não constitui apenas de comer, beber, de ter um bom emprego, de ter uma saúde, de viver a vida nesse tempo presente. Nós, um dia, vamos morrer. E aonde você passará a sua eternidade? Aonde você estará a tua alma? Existem 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por Ele. O caminho da morte é permanecer no erro, permanecer no pecado. Há caminhos que parecem corretos ao coração do homem, no final são caminhos de morte. Por isso Deus se ira. Eu falei a ira nos dias de Noé. A ira nos dias de Jonas,
Jonas foi um pregador levantado por Deus para pregar contra a cidade de Nínive. Os ninivitas, cuja capital era a capital da Síria, um povo bárbaro, um povo rebelde, um povo que escravizava as nações, fazendo marchas forçadas, com anzóis nos nariz, um povo que não respeitava nem as grávidas, abria as mulheres grávidas, era uma barbaridade. Mas, um belo dia, Deus se levantou contra Nínive. Mas Deus sempre dá uma oportunidade do homem se arrepender e voltar para ele. Deus levantou Jonas. E somente Jonas, ele não quis atender a chamada, mas posteriormente, após ser engolido por um grande peixe, passado ali 3 dias, ele atende a chamada e a palavra era uma só: vai e proclama contra a cidade de Nínive, que dentro de 40 dias eu destruirei aquela cidade. Jonas ele foi, pregou a palavra, caminho de 3 dias, passando por dentro da cidade. O povo de Nínive, desde os reis, autoridade e todo o povo, ele se arrependeu. Pregaram jejum, apregoaram jejum e oração, com pano de saco, arrependimento. E Deus poupou a cidade de Nínive, porque houve ali um arrependimento, uma mudança de atitude. E hoje, nós estamos vivendo esse período difícil, esse período em que o mundo inteiro está assolado com essa peste, esse coronavírus. Uma mortandade no mundo inteiro. A Bíblia já relata que Jesus irá buscar o seu povo e a sua igreja. Mas antes dessa vinda, será o princípio das dores de parto. Terremotos, maremotos. Nós tivemos o Brasil assolado, cidades assoladas, estradas assoladas, destruídas por correntezas, inundações. E agora chegou o coronavírus. Essa peste que está matando pessoas no mundo inteiro. Nada mais do que isso, é um juízo de Deus. Não tem nada dizendo que é o império das trevas. Satanás e as hostes malignas estão fazendo, lançando o cetro de enfermidade. Não, é permissão de Deus. Permissão de Deus sobre as nações, para que possa haver uma mudança, um arrependimento, que possa haver uma atitude, como foi feito ali na terra do Egito. Quem escapará da ira de Deus? Nesse momento, quem escapará da ira de Deus? Nosso Deus é um Deus santo, é um Deus bondoso, piedoso, um Deus misericordioso, um Deus que é amor, que é juízo e fogo consumidor. Quem escapará do juízo de Deus? Aqueles que obedecem a Deus e o temem. Nós vimos aqui que Deus mandou o seu povo celebrar aquela Páscoa. A Páscoa quer dizer poupar, passar por cima. Era para que o povo pudesse escolher um animal, um cabrito, um cordeiro, preparar aquele animal e
aspergiu sangue nos umbrais das portas e aquela família tivesse ali com o sangue aspergido nos umbrais da porta, o anjo da morte ia passar, mas sobre aquelas casas seriam poupadas, porque simplesmente aquele povo creu, temeu e obedeceu o que Deus determinou na sua palavra. E o povo foi poupado daqueles que aspergiram o teu sangue, o sangue dos animais sobre os umbrais da porta. Amados irmãos e amados ouvintes, como nós escaparemos? Nós sabemos que aquele sangue dos animais era um sangue profético, é um sangue que apontava para o sacrifício de Jesus no Calvário, o sangue que nos protege, o sangue que nos purifica, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, somente aqueles que estão debaixo desse concerto, dessa aliança, que tem aliança com Deus, não aliança apenas feita aqui de lábios, como diz Jesus, esse povo honra meus lábios, em seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Uma aliança feita de coração, uma aliança em que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Uma aliança que nós reconhecemos que Ele é Senhor, que nós somente podemos adorá-lo, buscar a sua face, que nós dependemos dele, porque nós somos pecadores e precisamos dele para perdoar os nossos pecados. Precisamos dele para nos conduzir à presença do Pai. Precisamos dele para nos levar à eternidade. Precisamos dele, que ele é a porta do curral das ovelhas. Aquele que entrar por essa porta entrará e sairá e achará pastagem, alimento para a nossa alma. Escaparão aqueles que têm aliança com Deus. Isso no plano espiritual. Porque, amado, as pessoas podem passar por essa peste. E ela não vai matar todas as pessoas. Tem pessoas que ela, mesmo com o juízo de Deus, ela não vão se arrepender. Ela pode passar, não ser nem atingido pelo corona, mas um dia ela vai morrer. E se morrer em pecado, ela será sepultada e essa alma e espírito, ela vai para o inferno. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É necessário um conserto. É necessário que uma entrega. Entrega ao teu caminho, Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. É uma aliança. Escaparão aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente ele descansará. Aquele que ele tem aliança com Deus. A nossa vida, para o crente, para o servo do Deus Altíssimo, está em Deus, guardada em Deus, escondida em Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é que deu a vida por nós, pecadores. E a vida é um favor de Deus. Ele a dá e ele a tira. A vida é um favor. A vida nós devemos valorizar, não só no plano terreno, mas no plano espiritual. Muitas vezes as pessoas elas acham que não precisam de Deus. Eu estou bem, minha saúde está bem, eu tenho uma boa conta bancária. Mas, amado,
Tudo isso é bom. Ter uma conta bancária, ter de comer, beber e vestir, é bom. Mas, amado, temos uma alma e espírito. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? De que adianta? Após a morte, vinha juízo. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois da morte vinha o juízo. O juízo de Deus será sem misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de ser consumido. Se faz nova a cada manhã. E a misericórdia de Deus é quando nós estamos vivos. Quem escapará da ira de Deus? Aquele que se arrepende. A cidade de Nínive, ela foi poupada porque ela se arrependeu. E Deus a poupou a cidade de Nínive. Posteriormente, 100 anos depois, nós vemos que a palavra, pelo livro do profeta Naum, que Deus destruiu a cidade de Nínive. Por quê? Porque o homem voltou a fazer tudo errado na sua vida. Deus é um Deus santo. Ao culpado, ele não tem por inocente. Aqueles que se arrependem e convertem ao Senhor, Isaías 55, versículo 7 diz: deixa o homem o seu caminho mau, e o homem liga os seus pensamentos, e se arrependa, e converta ao Senhor, porque Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Torne o homem para Deus, e Ele tornará para nós. É necessário o homem examinar, se arrepender e voltar para Deus. Meus amados irmãos, o conselho de Deus para nossas vidas, nesse momento em que a igreja, ela, como o corpo físico, embora nós somos membro de um corpo espiritual, a igreja não está fazendo culto nos locais por questão de vigilância. O momento é de vigilância. Há um tempo determinado para todas as coisas, e um propósito de Deus debaixo desse tempo, dentro desse tempo. Momento de vigilância. Não devemos colocar nossas vidas em risco, nós pastores, e não devemos também colocar a vida dos irmãos em risco. Devemos vigiar. Em um momento de oração, na igreja a qual eu pastoreio, nós colocamos um relógio de oração 24 horas. Os irmãos estão em oração e súplica, clamando a Deus pela misericórdia dele e clamando a Deus que ele possa aplacar a sua ira sobre essa terra, sobre essa nação brasileira. Lembra que o profeta Abacuque, capítulo 3, ele vai dizer, quando ele vê o juízo de Deus contra o povo dele, ele era um levita, ele vê o juízo quando Deus levanta os babilônios, os caldeus, um povo bárbaro, e ele vê a mão de Deus, e ele fala: Senhor, na tua ira, lembre da tua misericórdia, aviva a obra nos meios dos anos, no meio dos séculos. Na verdade, Deus está querendo sacudir essa terra, aleluia, sacudir a igreja, de modo que possa haver um despertamento para o povo voltar para Deus com um coração sincero, um coração quebrantado, um coração contrito, com uma fé sincera, temendo a Deus, buscando a Deus, para que possa mudar, e mudando o nosso coração, que possamos ter a mente de Cristo, buscando viver uma vida em comunhão com Deus, para que sejamos fiéis a Deus,
não apenas crentes nominais, não apenas pessoas religiosas com os seus instrumentos servindo a Deus, alguns colocando seus crucifixos. Amado, apenas um símbolo religioso, se não tiver uma fé, se não tiver uma aliança com Deus, se não tiver o nosso nome escrito no livro dos céus, no livro da vida, se não nascer de novo, crendo em Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, não há outro nome debaixo dos céus da terra que possamos invocar para ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque Ele é o Santo de Israel, Ele foi concebido em Maria, uma judia, uma serva do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, e somente Ele pode perdoar os pecados, nos apresentar santos, inculpado e irrepreensível diante de Deus Pai, naquele dia, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento da igreja. O conselho de Deus tem para nossas vidas, vou deixar uma palavra profética, se encontra em Isaías, capítulo 26, versículo 20, que diz a palavra: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconda-te só por um momento, até que passe a ira. Amado, esse é o momento em que nós devemos adentrar, estar dentro das nossas paredes, nossos quartos, nossas casas, buscando a Deus, buscando arrepender, converter dos nossos caminhos maus. Se, como diz Davi, sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração, prova-me, tu conheces os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia por amor eterno no nome do Senhor. Então, é um momento de nós aqui, uma mudança de atitude como igreja do Senhor, você que está ouvindo, e você que está assistindo esse vídeo nesse momento, é o momento de nós arrependermos, uma mudança, uma conversão genuína para com Deus e buscar a Deus, porque nosso Deus é o Deus da misericórdia e o Pai de toda consolação, é o Pai da misericórdia, Deus de toda consolação, é um Deus que te ama, que nos ama, que deu a vida por nós pecadores, não poupou o único filho, um Deus que amou o mundo de tal maneira, deu o único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não está condenado, e quem não crê já está condenado, porque a ira de Deus permanece sobre a vida daqueles que não creem em Jesus Cristo. Vai morrer em pecado e vai ter a condenação por toda a eternidade. É o momento de nós despertarmos, deixarmos de ser religiosos. Você que é líder de igreja, você que é pastor de igreja, é o momento de voltarmos para a palavra. É voltarmos para viver o evangelho pleno, o evangelho da palavra, a sã doutrina, a palavra de Deus. A Bíblia, no Evangelho de Mateus 22, 29, diz: errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Quando as pessoas, elas erram porque elas não querem conhecer as Escrituras, não querem examinar as Escrituras. Ela fala do poder de Deus sobre a vida, poder de Deus sobre a morte, poder de Deus sobre o inferno, sobre o principado, sobre a potestade. Jesus é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Quando ele recitou o terceiro dia, diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Poder para curar, poder para salvar, poder para libertar. Mas é necessário que haja arrependimento, que haja mudança, que haja conversão, abandonando os pecados, os erros e voltando para Deus.
Chegai a Deus e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Mãos limpas e coração purificado. Um coração mudado, um coração transformado, um coração que é dado, entregue a Deus para que o Espírito Santo possa habitar em nosso coração e mudar toda a nossa vida, todo o nosso ser. É Deus quem dá o livramento. Deus lhe deu o livramento. O povo no Egito, o anjo da morte, ele passou. E aqueles que obedeceram foram poupados. É a Páscoa do Senhor. Foram poupados. Foram livres da mortandade. Não morreu um primogênito sequer do povo de Deus. Nenhuma mortandade chegará à nossa tenda. Se nós tememos a Deus, se nós obedecemos a Deus, se nós buscarmos o Senhor nesse momento de angústia, momento de tanta ansiedade, de tanto medo, mas Deus não deu o espírito de medo. Deus deu o espírito de quê? De temor, de moderação, um espírito de fortaleza. Crer em Jesus Cristo, que Ele nos protege, crer que nos livra da ira futura, da ira vindoura, que virá sobre essa terra. Embora a ira de Deus está manifesta no presente, através dessa peste. Que você possa despertar, que você possa examinar a si mesmo e provar a si mesmo e ver se Cristo, Jesus, habita em vós. Caso contrário, eu chamo a você, neste momento, a estar orando comigo, fazendo uma oração de arrependimento, uma oração em que você entrega a tua vida a Deus. Você se arrepende dos seus pecados e você reconhece Jesus Cristo como o teu único Senhor e Salvador da sua vida. Você que quer, nesse momento, curva a tua cabeça e ora comigo. Senhor, meu Deus e Pai que habita nos céus, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou uma pecadora. Eu venho nesse momento me arrepender de todos os meus pecados. Eu venho nesse momento reconhecer diante de Ti que nada sou. Eu sou pó e eu pó eu voltarei. Mas eu venho aceitar os Teus projetos e o Teu plano de salvar minha vida. Eu venho entregar, aceitando o Teu Filho Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, aceitando Ele e confessando, não apenas de lábios, mas aceitando de coração. Eu entrego e peço ao Senhor que venha escrever o meu nome no livro da vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, continue firme, confiando em Deus, confiando no sangue de Jesus Cristo, confiando nas tuas misericórdias e clamando por ela sobre nossas vidas. Que o sangue dele possa estar sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que Deus abençoe a todos. E se você gostou, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas.